Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês um tema inicial de processo penal que é fundamental para a compreensão dessa ciência. Vamos falar hoje de dignidade da pessoa humana, como esse princípio se relaciona com o processo penal. Muito bem, não é fácil perceber o sentido, o conteúdo, o conceito da dignidade da pessoa humana. Qual a sua importância prática, quais as suas implicações no processo penal. Pois bem, iniciamos o estudo do processo penal por este princípio por uma razão simples. Trata-se de princípio fundante da República, previsto no artigo 1º da Constituição, inciso 3º, ou seja, é um princípio estruturante do Estado Democrático de Direito e da República Federativa do Brasil. Por isso, não é possível estudar processo penal sem partir dessa ideia central, principalmente em razão da relação da dignidade da pessoa humana com os direitos fundamentais. Esta é a importância do estudo da dignidade humana dentro do processo penal. Por outro lado, como conceituar dignidade humana? Como perceber o seu sentido ou precisar o seu sentido? Trata-se de um conceito vago e indeterminado e tentaremos esclarecer algumas coisas sobre ele neste espaço. Pois bem, como também pretendemos trazer algumas implicações práticas. O princípio da dignidade humana, ele é aquele que confere unidade de sentido e de concordância prática ao sistema de proteção, ao sistema de direitos fundamentais. Essa é a relação da dignidade humana com os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são potencialmente colidentes. Podem haver conflitos envolvendo direitos fundamentais, como, por exemplo, a questão da publicidade, da intimidade, as provas ilícitas, a liberdade. Diante de eventuais colisões entre os direitos fundamentais, como resolvê-los? A dignidade humana será o princípio norteador, o princípio que dará unidade de sentido aos direitos fundamentais, ou seja, ele é o critério de determinação de qual princípio, naquele caso concreto, irá preponderar. Pois bem, a dignidade da pessoa humana, ela significa então o fundamento e o fim da sociedade e do Estado, ou seja, o que dá sentido, o que dá finalidade à existência tanto da sociedade quanto do Estado é o princípio da dignidade humana, de modo que o Estado serve ao homem e não o homem deve servir ao Estado. Esta é a ideia fundante, ou seja, esta é a expressão, o sentido da dignidade humana. Então, desse primeiro momento, podemos destacar duas vertentes. Primeiro, a dignidade humana como critério que ilumina, que dá sentido e unidade de sentido ao sistema de direitos fundamentais. Por outro lado, a dignidade humana como fundamento e fim da própria sociedade e do Estado. Daí, então, percebemos a sua importância e a sua dimensão. Como explicar, então, esse conceito? Duas teorias, praticamente, tentam dar uma maior relevância prática e um maior sentido concreto ao conceito vago e indeterminado definido por dignidade da pessoa humana. Esse conceito, dignidade da pessoa humana, esse princípio está presente nas principais constituições do mundo, desde a Constituição Alemã até a Constituição Brasileira de 1988. A teoria dos 5 componentes, não é uma teoria que tem uma perspectiva positiva no sentido de explicar o que é, do que se compõe o princípio da dignidade da pessoa humana. Ela, que deita raízes na Alemanha, foi bem traduzida pelo professor português J.J. Gomes Canotilho, dizendo e relacionando a dignidade humana à questão da integridade física da pessoa, ou seja, a integridade física e espiritual da pessoa seria o primeiro componente da dignidade humana. Ou seja, a intangibilidade corporal e mental do ser humano seria esse primeiro
conteúdo, esse primeiro componente da dignidade da pessoa humana. O segundo componente da dignidade da pessoa humana tem relação com aqueles aspectos da individualidade da pessoa, ou seja, e do desenvolvimento da sua personalidade, ou seja, a sua singularidade. Então, a personalidade, a construção biográfica, a singularidade da pessoa é um aspecto irrenunciável e que tem relação com a dignidade da pessoa humana e estaria incerto aí como segundo componente da dignidade da pessoa humana. O componente mais conhecido da dignidade humana e muitas das vezes confundido com a própria dignidade humana, mas quero registrar que a dignidade humana não se resume a este componente, trata-se da ideia do mínimo existencial. Muitas pessoas imaginam que a dignidade humana se expressa na possibilidade de se ter o mínimo existencial, as condições mínimas de vida. Mas isto não diz tudo sobre dignidade humana. É apenas o terceiro componente trazido pela teoria dos 5 componentes. Ou seja, a ideia de elementos capazes de permitir a libertação da angústia da existência, ou seja, o que comer, o que vestir, onde dormir, não é? Tudo isso são questões que asseguram o mínimo da existência humana e que tem a ver, obviamente, com o conteúdo da dignidade humana. O quarto componente da dignidade humana, para a teoria dos 5 componentes, seria a ideia do próprio due process of law, ou seja, é a ideia de que o homem tem uma autonomia diante do Estado. O Estado não pode interferir na esfera da autonomia do indivíduo sem que haja estrito e irrestrito respeito às formas e conteúdos do Estado de Direito. Ou seja, para qualquer intervenção estatal na esfera individual, há que se respeitar o Estado Democrático de Direito, seus conteúdos e suas fórmulas, ou seja, o due process of law, o devido processo legal. Sem este respeito ao devido processo, qualquer intervenção do Estado na autonomia do indivíduo é uma intervenção arbitrária. Por fim, o quinto componente da dignidade humana seria a igualdade de tratamento perante a lei. Óbvio, se a lei tratasse duas pessoas em situações iguais, né, de modo diverso, estaria impondo uma diminuição de uma pessoa diante da outra. A toda evidência, isso violaria a sua dignidade. Então, a igualdade de tratamento seria o quinto componente da dignidade da pessoa humana. Essa teoria alemã, então, traz-nos importantes elementos para compreender o conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana. Como registramos, ela tem uma perspectiva mais positiva desse princípio, tentando demonstrar do que se compõe a dignidade humana. Em sentido diverso, ou seja, numa perspectiva negativa, parte-se da ideia: se por um lado é difícil dizer o que é dignidade da pessoa humana, por outro é fácil, ou seria mais fácil, perceber quando essa dignidade é violada. Nesse sentido surge a chamada fórmula objeto de Düring. Essa teoria, também alemã, tenta indicar quando a dignidade humana é violada. Para essa ideia, a dignidade humana é violada quando o homem é reificado. O que significa isso? Quando o homem é transformado em coisa, quando ele é coisificado, ou seja, quando ele pode ser instrumentalizado. Isso parte da ideia de que o homem é um fim em si mesmo. Essa perspectiva de raiz kantiana tem sido muito aplicada na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão como algo que dá concretude também à ideia de dignidade da pessoa humana. O que percebemos é que o homem, como sendo um fim em si mesmo, não pode ser coisificado, instrumentalizado, utilizado como um meio para se atingir qualquer outro resultado. Pois bem, podemos perceber com isto que a dignidade da pessoa humana vai nos permitir perceber a importância
de se harmonizar e de se aplicar e de se efetivar os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais nada mais são do que instrumentos, direitos fundamentais voltados a garantir, a assegurar a dignidade da pessoa humana. Ou seja, poderíamos chamar a dignidade humana, então, de um direito fundamental? A doutrina constitucional diz que, de modo geral, diz que não, que a dignidade da pessoa humana não é um direito. Direito se conquista, se perde, são relativizados. A dignidade da pessoa humana seria, então, o quê? Uma qualidade inerente a toda pessoa humana. Ou seja, a dignidade da pessoa humana significa uma qualidade inerente a toda pessoa. E essa qualidade ela é absoluta, diferentemente dos direitos fundamentais que são relativos, que podem ser ponderados. A dignidade da pessoa humana é algo imponderável, algo absoluto, e ela é inerente a toda pessoa humana. Ou seja, mesmo o acusado, o condenado, o apenado, aquele que jamais passou na porta de um tribunal ou que foi tangenciado por uma investigação ou por um processo, o pobre, o rico, a mulher, todas as pessoas possuem igual dignidade. E como poderíamos citar algumas implicações práticas do princípio da dignidade humana no processo penal? Isso vai ser reiteradas vezes trazido no nosso canal, mas já antecipo aqui algumas questões interessantes e que se resolvem pela aplicação desse princípio. Vamos pensar, por exemplo, na coisificação do homem através da sua exibição jornalística como presa. É muito comum, por exemplo, durante uma prisão, um auto de prisão em flagrante, a polícia exibir a figura, a imagem do indiciado preso, não é, com armas, muitas das vezes com materiais de tráfico envolvido ali, as drogas apreendidas, com um banner atrás, não é, muitas das vezes exibido, fazendo com que sua cabeça seja erguida, como se ele fosse uma presa, algo que você pescou, que você capturou e que pudesse ser, não é, exibido para toda a mídia. Isso é uma coisificação do homem, que é proibido pela dignidade da pessoa humana. Como você pode expor alguém presumidamente inocente a toda a mídia, não é, publicizando sua imagem, ainda sem um julgamento definitivo? Um outro exemplo da violação da dignidade humana seria exatamente a perspectiva do corte coercitivo de cabelo do condenado. Ou seja, a sentença penal condenatória retira dele, do acusado, agora condenado, a sua liberdade. E, no entanto, quando ele ingressa no sistema prisional, ele sofre o corte coercitivo de cabelo, que é algo típico dos regimes totalitários. Os campos de concentração faziam o mesmo com os judeus. Não é? É uma forma de impor um regime total ao controle total do ser humano, retirando sua individualidade, o padronizando, retirando sua autonomia e mais, tangenciando a sua integridade física. Imagina um homem com um cabelo comprido que tem o seu cabelo raspado, ou uma mulher com cabelo comprido que tem o seu cabelo raspado. A sua integridade corporal está sendo mutilada. Um outro exemplo que poderíamos trazer da dignidade humana foi consagrado na súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Ali é a aplicação clara da fórmula objeto de Jülich, que está subjacente a esta jurisprudência. Por quê? Ela proscreve o uso de algema, porque comumente o que atamos a ferro ou a cordas são animais, e animais ferozes. Então, quando a súmula vem limitar o uso de algema, ela está dizendo que o homem não pode ser tratado indiscriminadamente como se trata às vezes animais ferozes, atando a ferro ou a cordas. Aliás, essa regra já estava presente desde o Código Criminal do Império. Não é? Então é uma regra muito antiga e que foi elevada à súmula vinculante exatamente por trazer, né, essa ideia de dignidade da pessoa humana, da fórmula objeto, da proibição de se reificar o homem, que não pode ser atado a ferro ou a cordas de modo indiscriminado. Notem os senhores que esses são alguns exemplos práticos da incidência do princípio da dignidade humana.
Poderíamos falar da proibição da tortura, do tratamento degradante e cruel. Poderemos lembrar da proibição de questões que afetam a esfera da integridade espiritual, mental do homem, como o soro da verdade, a hipnose como meios de prova, as intervenções corporais coercitivas. Todas essas questões probatórias estarão extremamente ligadas ao princípio da dignidade humana. De modo que entendemos por bem iniciar nossos diálogos neste canal com uma breve apresentação desse princípio que será sempre, não é, muito intensamente utilizado como inspiração para a interpretação e a condução de todo o conteúdo do nosso canal. Aguardem até o nosso próximo encontro.